Boa noite, amados. Todo mundo acordado? Tem disposição? Muito bem. Então, hoje à noite nós temos justamente algo que vai animar você, mas ao mesmo tempo motiva. Anima, motiva e confronta. É necessário que a pessoa seja confrontada pela palavra de Deus, motivada por ela e encorajada por ela, porque ela é fiel, ela é verdadeira, ela é suficiente, ela é adequada, ela faz tudo o que eu preciso na minha vida, ela me orienta, então ela me anima. Então hoje à noite eu vou passar para vocês a palavra de Deus. E lembra-se que durante na segunda, terça e quarta, nós havíamos abordado o assunto de comunicação, onde nós abordamos 4 regras ou ferramentas de comunicação, baseado no livro de Efésios, capítulo 4, verso 15 a 32, onde nós abordamos que a pessoa deve ser honesta, transparente, falando a verdade em amor para o seu próximo. Nesse caso, para o seu cônjuge, para seus pais, para com seus filhos, seus colegas, seus vizinhos. E ao mesmo tempo, nós entendemos que nós devemos ser atualizados. Nós devemos tratar os problemas de hoje. Mas a tendência é deixar o problema passar. E também, não somente que nós devemos ser transparentes, honestos, falando a verdade em amor, sendo atualizado com os problemas de hoje, mas nós devemos atacar o problema e não a pessoa. Facilmente você fica com uma raiva, você fica irritada, e logo mais você acaba em atacar a pessoa com as suas palavras, em vez de atacar o problema. E depois nós havíamos abordado que você precisa não reagir, mas agir biblicamente. Ou seja, nós devemos aprender a responder e não reagir. E para responder eu preciso refletir sobre a minha atitude. E eu preciso também rever justamente os fatos para que eu possa chegar numa conclusão correta diante de Deus, em primeiro lugar, e depois diante da pessoa com quem eu tenho problema. E além disto, lembre-se, não é para você julgar outras pessoas, é para você julgar a si mesmo primeiro. Ou seja, não seja hipócrita. Tira primeiramente a viga do seu olho, para que você possa facilitar, ajudar seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Então, hoje nós estamos tratando problemas interpessoais na vida conjugal, tanto como na vida familiar. Ou seja, hoje nós queremos entender o que significa andar em amor. A Bíblia fala bastante sobre amor. Mas ao mesmo tempo ela fala bastante sobre a justiça, sobre a santidade. E a justiça vem através do amor de Deus para a nossa própria vida. Então nós vamos abordar justamente algo que facilita você compreender justamente o que foi abordado durante alguns dias. E hoje à noite nós vamos entrar bem no seio daquilo que Deus tem para nós durante essa semana. Então, a chave para nós hoje que é: andai em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro de suave. Então, percebe que aqui nós estamos com o verbo de andar. Agora, talvez eu não falo português como você fala, mas eu entendo a parte gramatical. Ou seja, o verbo andar significa não é opção. Deus nos cobra, Deus ordena, imperativo,
andai em amor. A pessoa convertida, como nem eu e você, nós entendemos que Deus coloca para nós justamente alguns imperativos. Esse imperativo aqui, andai em amor. Ou seja, nós estamos vendo aqui justamente revestimento. Não é uma opção. Agora, no livro de Gálatas, nós encontramos algo mais sobre andar. Andai em espírito, e não contrareis a concupiscência da carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, o que isso significa? Novamente, nós estamos vendo o quê? Imperativo. Nós estamos vendo aqui que Deus está dando uma ordenança para nós. Ele está colocando para nós justamente um mandamento. Não é questão de você escolher, é questão de você obedecer. Então, andai em espírito. Mas nós estamos vendo justamente, andemos também em espírito, que significa que se você está vivendo em espírito, a prova da sua vida em Cristo é seu andar. Olha, hoje em dia há pessoas que se chamam crente. Chamam mesmo de si mesmo crente, mas não andam em amor. Então nós havíamos aprendido que nós devemos amar nosso próximo. Então veja o seguinte, nós havíamos abordado esse trecho bíblico algumas vezes desde segunda-feira. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, nós estamos tratando justamente o primeiro grande mandamento da lei. O homem em si, ele não consegue guardar a lei. A lei foi colocada para acusar o homem da sua condenação. Romanos capítulo 3, verso 20, nos fala claramente que a lei foi colocada para o homem saber que ele é condenado. Não existe pessoa que não é condenada. Mas uma vez que Cristo pagou a conta nossa, então ele levou sobre si a nossa condenação. Agora estou vendo aqui um neném bem bonitinho aí. E esse neném aí nasceu pecador, condenado. Não tem esperança nenhuma sem Cristo. Então nós estamos aqui hoje à noite entendendo que a gente não tem como guardar a lei de Deus. Mas Jesus, quando ele veio para cumprir a lei dele. Então hoje, nós podemos cumprir a lei de Deus porque o Espírito Santo habita em nós. Então foi abordado no trecho bíblico hoje à noite, 1 Coríntios, capítulo 13, que descreve para nós o que é o amor de Deus. Então percebe que Jesus havia dito, o primeiro grande mandamento, amar a Deus. Agora nós entendemos que o segundo, semelhante a este, é amarás teu próximo. Então nós entendemos a prova do meu amor para com Deus, meu amor para contigo. Você pode avaliar seu amor para com Deus através do seu amor para com o seu próximo. E certa vez alguém me falou assim que eu amo a Deus. Nota 10, eu amo a Deus. Mas seu próximo. Quando você fica irritado, quando você falta paciência, quando você tem aquela raiva, a sua nota 10 abaixou para 3, 2, 1, possivelmente 0. A prova do seu amor é seu amor para com o seu próximo. Isso facilita você entender o seu nível de maturidade diante de Deus. Então, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. 39 livros. Jesus falou para os fariseus, tudo que foi escrito, 39 livros, depende desses dois mandamentos. Muito bem. Olhando para a cruz dele,
eu fico ao pé da cruz dele, eu amo a Deus, obedecendo justamente o grande primeiro mandamento. E segundo, eu fico olhando de lado. Então, eu devo amar justamente meu próximo. Então, quando você está vendo a cruz ali, você fica lá no pé da cruz, você fica olhando assim para cima, te amo a Deus. Mas veja, lado direito, lado esquerdo, você ama seu próximo? Essa cruz deve falar para você de dois grandes mandamentos, como está escrito aqui. Justamente, aquilo facilita você entender a cruz de Cristo lá. Muito bem. Agora, vamos supor que você pensa assim. Se alguém diz que eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama teu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Agora, Deus usa aqui justamente uma palavra muito forte. E tem pessoas que dizem que eu amo a Deus, mas não amam seu próximo. Eu já havia ouvido pessoas casadas, o cônjuge dizendo assim, eu não amo mais a minha esposa. Não tenho amor para ela mais. Então eu explico para você que o amor de Deus não tem nada a ver com o seu sentimento. E nós vamos ver isso aí hoje à noite em nosso estudo, que o amor é um compromisso para com Deus. Então veja, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. E veja, pois quem não ama seu irmão, ele é mentiroso. Palavra pesada. Eu não tenho coragem de chamar alguém de mentiroso. Eu não tenho essa coragem. Mas eu tenho a coragem de ler da Bíblia, eu tenho a coragem de colocar diante de você a palavra de Deus. Se você não amar seu próximo, você é mentiroso. Então a pergunta hoje à noite, como que é seu amor para com seu próximo? Às vezes eu dou uma tarefa para um casal, e a tarefa é o seguinte, ele está na minha sala, no meu gabinete, e eu estou dando aconselhamento bíblico para o casal. Então, numa tarefa que eu dou para eles, é para fazer leitura de 1 Coríntios, capítulo 13, como foi hoje à noite, verso 4 a 8. Então, a primeira coisa que você vai perceber é que o amor é paciente. O amor é paciente. Então, a tarefa é a seguinte, a pessoa precisa avaliar a sua vida durante a semana toda para ver quando você não havia obedecido aquele princípio bíblico. Ou seja, vamos supor que durante uma semana houve 3, 4 vezes que você perdeu a paciência. Eu, como conselheiro, quero saber 5 coisas. Primeiro, onde foi que você perdeu a paciência? E quando foi você perdeu a paciência? Quem estava quando você perdeu a paciência? O que aconteceu quando você perdeu a paciência? E como você pensou, como você falou, como você agiu quando você perdeu a paciência? Sabe o que chama isso aqui? Confrontação bíblica. Onde a pessoa se julga de acordo com a palavra de Deus. Onde, quando, quem, o que, como. É importante abordar o amor de Deus dessa maneira. E vamos pensar em você hoje à noite. Vamos pensar nos últimos 24 horas. Hoje mesmo é 20 e 30. 20 e 30. Então, volta para ontem à noite, 20 e 30, e vem para cá, no dia de hoje, 24 horas. Houve momento hoje que você perdeu a paciência? E se houvesse, quando foi? Onde foi? Quem estava? O que aconteceu?
E como você pensou? Como você falou? Como você agiu naquele momento? Então veja, ao qual viu e não pode amar a Deus, veja, a quem não viu. Agora ainda, lembra que nós abordamos esse trecho bíblico, agora isso é a 8ª vez que eu estou abordando Mateus 7:12. Tudo quanto, pois, quereres que os homens vos façam assim, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei de Deus. Então você percebe hoje que eu estou sendo bom professor. Não estou me gabando, não. Você percebe o que eu estou fazendo? Repetindo algumas coisas que já foram abordadas desde segunda-feira para gravar na sua cabeça. Para você entender justamente o que foi abordado durante essa semana. Facilmente você vai embora, você esqueceu o que foi falado. Mas é muito difícil você esquecer alguns trechos bíblicos que foram abordados desde segunda-feira. Agora, lembra que nós havíamos dito, Mateus 22, onde Jesus havia dito, porque esta é a lei e dos profetas. E novamente, nós estamos vendo aqui, antes ele havia abordado o mesmo assunto no Sermão do Monte, onde ele abordou o mesmo assunto. 39 livros, a primeira prateleira. A segunda nem foi escrita ainda, ele está se referindo à primeira prateleira. Agora veja, introdução. A palavra amor nas escrituras significa essencialmente um compromisso sólido de agir sacrificialmente com outra pessoa. Agora você percebeu que você tem que se sacrificar para amar? Porque o homem em si, ele é egoísta. Ele puxa brasa para a sardinha dele. Ele procura o melhor para ele. Mas para eu arrepender-me, eu preciso 180, eu amo a Deus. Percebe, irmãos? Eu preciso tomar uma decisão todo dia. Eu não me levanto com aquele amor na minha vida. Eu me levanto egoísta. Então eu começo a falar versículos para mim. Então, normalmente, antes de tomar café, eu já havia citado 100 versículos para a minha vida, permitindo que Deus esteja falando comigo. Porque eu não levanto com a Bíblia aberta, mas eu levanto com a Bíblia no coração da gente. Eu fico refletindo sobre os trechos bíblicos. Então, veja outra coisa. O amor de Deus é demonstrado pela obediência à sua palavra. Jovens estão me ouvindo hoje à noite? As crianças estão me ouvindo hoje à noite? O amor de Deus, demonstrado pela sua obediência a seus pais. E os pais, a sua obediência a Deus. A mulher, a sua obediência a seu marido, sendo submissa. Marido, servindo a sua mulher, como Jesus serviu a igreja. Lembre que ele falou, eu não venho para ser servido, eu venho para servir. O marido que não pensa desse jeito, não obedece a Deus. Mas ao mesmo tempo ele fala, mas eu amo a Deus. Mas se você não é servo de Deus para sua mulher, para sua casa, para seus filhos, você não ama a Deus. Você está sendo mentiroso, de acordo com a palavra de Deus. Agora veja, o amor a Deus é demonstrado pela obediência à sua palavra. Ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Está claro, não está claro? Veja que ele fala para nós. Os guarda. São dois. Amará o teu Deus, amará o teu próximo. A própria Bíblia fala justamente que todo o Antigo Testamento depende desses dois mandamentos. Os guarda, ou seja, os obedeça. Quem que guarda
obedece. Quem não guarda, não obedece a palavra de Deus. Então veja, esse é o que me ama. A prova do seu amor para com Deus é seu amor para com seu cônjuge, para com seus filhos, filhos para com seus pais, e irmãos da igreja um para com outra, lá na sua cidade, na sua vizinhança, no seu bairro, amando seus vizinhos. Agora notem comigo o seguinte, o amor bíblico pode vir acompanhado de fortes emoções, mas a vontade firme é que mantém o amor constante e imutável. Então você percebe que o amor de Deus pode até haver fortes emoções, mas isso não é amor. O amor é compromisso. Os meus sentimentos mudam, as minhas emoções mudam, de acordo com algumas coisas que acontecem durante o dia. Às vezes, meu sentimento fica de tal maneira que eu fico triste, no nível de sentimento. Mas com meu coração voltado para Deus, eu tenho a alegria dele na minha vida, que é a minha força. Agora veja que ele fala aqui, o amor constante e imutável. Isto é amor de Deus. Deus nos ama de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para nós, por nós. Agora veja, Deus é o amor, e seu amor é bem diferente do amor humano. O amor humano, um dia você ama, outro dia você não ama. Mas o amor divino sempre ama, sempre confia, sempre é bondoso, sempre é fiel. E não tem nada a ver com sentimento. Porém, você pode ter sentimento. Mas o amor em si não é baseado no sentimento. O amor de Deus é baseado nele. E o fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cada um de nós temos isso dentro de nós. Cada um de nós temos justamente amor de Deus. Cada um possa cumprir a lei de Deus, voltando, sendo submisso a Ele. Começa no seu lar. A força da igreja local é a família. E hoje em dia, em nosso país, tanto como aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, o problema maior na vida familiar. Hoje, nós temos problemas sérios na vida familiar. Infelizmente, até dentro da própria igreja. E ela fracassou de tal maneira, devido ao fato que a família não é forte mais. Agora veja o seguinte. O amor de Deus é incondicional. Não é baseado em sentimentos e emoções. Incondicional. Em vez de ser movida apenas pelos nossos sentimentos, deve ser motivada por um amor profundo e verdadeiro pelos outros, incondicional, ou seja, não circunstancial. Agora, interessante, é fácil para eu amar a minha esposa quando ela me trata bem. Não é isso mesmo? É fácil amar seus pais quando o pai se trata bem os filhos. É fácil que os pais amam os filhos quando os filhos estão obedecendo de uma maneira correta. Mas quando não estão obedecendo? Quando há uma irritação, isso é o amor naquele momento, como que é? Então você percebe que a maturidade nossa está sendo manifestada de acordo com o nosso amor para com o nosso próximo, especialmente em nossa casa, para com o cônjuge, para com os pais e para com os filhos. Agora, veja o seguinte, substitua a conversa destrutiva pela conversa que edifica os outros. Agora vamos fazer uma confrontação bíblica agora mesmo. Durante essa semana, houve uma conversa sua que foi uma conversa destrutiva
e não foi uma conversa construtiva. Então percebe, nós temos justamente a escolha todo dia. Eu posso colocar palavras para minha mulher de uma forma que é construtiva, ou eu posso colocar palavras para ela que são palavras destrutivas. Mas eu preciso me julgar. Eu preciso avaliar a minha conversa. Mas o que facilita para mim é avaliar a conversa dela. Eu sei, eu conheço todos os defeitos dela. O problema, Deus quer que eu esteja conhecendo meus defeitos. Como tem sido minhas palavras hoje? Como tem sido justamente meu pensamento que facilita eu tiver uma palavra, para eu ter uma palavra correta diante da pessoa de Deus. 4:29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, sem unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora veja o seguinte, nós estamos falando sobre o que? Despojamento. Nós estamos falando sobre o que? Revestimento. Nós estamos falando sobre o que? Nós estamos falando sobre a graça de Deus. Agora, para saber a sua conversa, a sua palavra está transmitindo graça para a pessoa? Vocês sabem que ninguém aqui merece a graça de Deus, mas Ele deu a graça dele para você. Ele derramou sobre você a graça dele. Então, Ele espera que você seja obediente, derramando graça sobre seu cônjuge, sobre seus filhos, filhos sobre seus pais. Nós devemos transmitir graça aos que ouvem. E não resta dúvida, quem que ouve não merece a graça de Deus. Eu devo ser justamente um instrumento de graça para outra pessoa através do meu falar para com ela. Agora veja, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mais uma vez, nós estamos vendo o que é despojamento. Eu espero que durante essa semana, que você tenha na sua cabeça, quando você está lendo a palavra, percebam justamente despojamentos e revestimentos para você poder saber que ela está falando com você. Despista-se de palavras torpes. Agora, falando assim, seu diálogo é importante. A maneira que você está transmitindo algo para o seu próximo. Veja que a Bíblia fala, mas o que sai da boca vem do coração. É isto que contamina o homem. Então, muitas vezes o que acontece? Nós estamos culpando outra pessoa. Às vezes você fala, mas ela me provocou. É culpa dela. Se ela não tivesse me provocado, eu não teria essa raiva. A minha raiva nem a minha, a raiva dela, ela criou a raiva no meu coração. Agora veja aqui. Água cristalina. Dá licença. Eu vou experimentar se é ou não é. É bom demais. Agora você pensa, mas por que está bebendo água agora? Eu quero mostrar para você algo importante. Vamos supor que aqui, nessa garrafa, lá aqui embaixo, tem um pouco de areia. Você não está vendo, né? Mas se eu fico mexendo, a areia vai subir, não vai? Vocês sabem onde fica essa raiva? No seu coração. Mas você fala assim, mas quem que está mexendo comigo? Está me provocando. Eu não teria raiva. Não, você tem raiva. E a raiva é algo que você precisa tratar na sua vida. E às vezes, Nancy, ela fala algo para mim que eu não gosto, e eu tenho uma raiva com ela, eu falo para ela, você está me irritando. A Bíblia me fala claramente, ninguém pode irritar você. Sabia? Não pode irritar a crente. Quando o crente é irritado, ele está em pecado.
Porque ele tem ira no seu coração. Ele nasce com ira na vida dele. Mas lembra, ao mesmo tempo, o Espírito Santo habita em nós. O amor dele. Eu posso deixar a ira. Então veja, vem do coração a minha ira. E isso contamina a minha pessoa. Não é minha esposa, nem meus filhos, nem meu colega, nem do meu irmão. O que contamina a minha pessoa é meu próprio coração. Agora veja, você se envolve em conversas torpes. Agora, talvez você fale hoje, não, eu não faço isso aí. Então vamos examinar o que significa isso. Uma linguagem tola, profana, piadas sujas, palavras que machucam, desrespeitosas, argumentativas, cortantes, mojadinhas, rudes. Será que pegou alguém hoje à noite? Às vezes a sua palavra que nem uma faca e corte mesmo o coração da pessoa. Então você fica com uma raiva, mas você fala, mas ela me irritou. Mas, irmãos, infelizmente não é assim. Porque irritação está no seu coração, porque você é um pecador. Agora veja, palavras vãs. Então, quando você pensa em palavra torpe, pense nessas palavras aqui. Facilite você se examinar melhor. Agora, Salmo 141, verso 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. Não é bom decorar esse versículo? Deus, coloca uma guarda aqui na minha boca. E também vigia meus lábios. Percebe, irmãos? Nós necessitamos a ajuda de Deus. Você não consegue sozinho. Você precisa do auxílio dele. Você não tem como amar sem a pessoa de Deus na sua vida. Agora veja o seguinte. Você se envolve em conversas torpes. Como você pode parecer sábio? Uma boa pergunta, né? Todo mundo quer ser sábio, não quer? Quer ser sábio, né? Agora vamos ver como fica uma pessoa sábia. Uma pessoa que tem sabedoria. Até o estudo, quando se cala, é tido por sábio. Às vezes você não sabe guardar a sua boca. Você fica falando, e logo mais todo mundo percebe que você é tolo. Você não é sábio. Mas mesmo uma pessoa dessa forma se manifesta como se fosse uma pessoa sábia. Agora, o que cerra os lábios é por sábio. Então, você quer ser uma pessoa sábia, você precisa o quê? Permitir que Deus seja o guarda da sua boca e que Ele esteja vigiando justamente seus lábios, para que você seja uma pessoa sábia. E para ser uma pessoa sábia, você precisa se submeter à pessoa de Deus. Ou seja, até um tolo pode passar por sábio, inteligente se ficar calado. Irmãos, às vezes o problema maior do Bill, sabe o que é? E o coração dele, que é revelado pela boca dele. O que eu falo, eu sou. O que você fala, você é. O que você pensa, você é. Se você quer saber como que você é, então começa a avaliar seus pensamentos e as suas palavras. Você vai saber logo como que você é. Agora, notem outra coisa aqui. Revista-se de conversas apropriadas e que edificam. Um desafio, né? Se você não aprender mais nada hoje à noite, reviste-se de conversas apropriadas e também que edificam. Então veja, edificam os outros com a sua língua. Então pais, os pais estão me ouvindo? Vocês estão edificando seus filhos com a sua língua? Como você tem falado com eles hoje? O que você tem dito para eles
desde semana passada até o dia de hoje. Como tem sido a sua conversa com seus filhos hoje? Especialmente quando o filho não arrumou a cama. Como você falou com ele? E certa vez eu fui convidado de dar algumas palestras em São Paulo. Eu fui hospedado numa casa bem chique. Gente boa, casa chique, incrível. E a mulher daquela casa, ela cantava no coral. Ela tinha uma voz que nem um anjo. E quando ela cantava, ela tinha aquela cara assim. Percebe aquela cara santa, né? Deu para entender? Mas naquele mesmo dia, estava na casa dela. E logo depois do almoço, eu ouvi ela falando com seus filhos. Não era aquele anjo mais. Ela não estava cantando. Ela estava arrasando com seus filhos. Agora, possivelmente, ela tinha que falar com o filho sobre algo, mas não naquela forma. E eu tinha coragem mais tarde de conversar com ela. Lá no hotel, tinha uma menina lá no hotel que não me tratou bem. Quando eu cheguei a conversar com ela, ela nem me ouviu. Ela tinha uma resposta antes de eu fazer a pergunta. Porque ela pensava que eu ia abordar tal assunto, e não abordei, mas ela já me deu uma resposta de algo que eu não ia abordado. Aí eu fiquei, agora. Aí eu falei, com licença, obrigado. Voltei para o meu quarto. E depois eu desci novamente e ela estava lá no balcão. Eu falei para ela, eu não vou falar o nome dela, porque eu não quero que vocês saibam quem foi. Aí eu chamei ela. E ela veio, sentou-se. Eu tratei com ela numa boa. Eu falei para ela, olha, um problema. Você tem a boca, 2 ouvidos, mas você usa a boca mais do que os 2 ouvidos. E você não me respeitou. Agora, eu não vou falar com o seu chefe, não. Porque eu não acho bom falar com um terceiro sobre você. Eu vou falar com você. De lá para cá, você deve ver como ela me trata hoje. Até ela me chama assim, seu Bill. Seu Bill, o café foi bom hoje? Foi bom. Precisa de alguma coisa? Não preciso nada. Tem certeza? Eu quero ajudar. Você está gostando do hotel? Agora, não que ela está querendo me ganhar, mas ela correspondeu com uma palavra correta para ela. Às vezes você reclama da pessoa e você não fala com ela. Como você vai ajudar ela se você não fala com ela mesmo? Agora, edifica outros com a sua língua. Na hora que eu falei com ela, ela não gostou. Eu podia ver a fisionomia dela que ela não gostou. Mas você sabe que quando você está sendo confrontado num momento de alegria, mas um momento necessário para você. Isso faz parte do discipulado também em casa. Agora veja Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, que as suas palavras ou conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. Ou seja, não reagir. E para não reagir, você precisa refletir. E você precisa rever os fatos. E você então pode responder. Então, eu não respondi para ela na hora que ela falou comigo a primeira vez. Aí eu queria colocar ela no lugar dela. Aquele calor aqui no pescoço, né? Mas o que eu fiz? Eu pensei, agora minha atitude agora mesmo não é correta. Eu vou voltar para o meu dormitório, para o meu apartamento, e depois eu vou descer conversar com ela numa boa. Daí eu podia refletir e rever justamente o que aconteceu, e eu podia ajudar ela. Eu tenho feito isso com meus filhos, com minha esposa, com meus colegas. Nem sempre eles gostam quando estou conversando. Mas eu estou falando a verdade em amor. Eu estou sendo transparente.
Eu não estou deixando a coisa para amanhã. Eu falei com ela no dia seguinte. Eu falei com ela numa boa. Mas se eu tivesse falado com ela no momento, não teria sido bom. Eu não teria bom testemunho para com ela. Agora veja outra aqui. Supre necessidade ministrando graça através daquilo que fala. Então veja provérbios aqui, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então eu obedeci isso, aliás, antes ontem com ela. Na segunda, queria falar com ela, da parte da manhã, mas eu falei com ela à tarde, sobre o assunto. As palavras certas, na hora certa, é como desenho de ouro feito em cima de prata. Agora, eu tenho uma aliança aqui que eu acho muito bonita, essa aliança. Tem ouro branco em cima de ouro amarelo. E tem uma pequena pedra lá dentro também, diamante. É bonito. Aquilo me lembra que minha palavra deve ser dessa forma. Todo lugar onde eu ando, eu carrego esse trecho bíblico comigo, só olhando na minha aliança. Às vezes, quando estou dando aconselhamento bíblico para o casal, eu falo para eles, veja a sua aliança agora. Estão olhando. Então, a sua palavra deve ser igual à sua aliança. Deu para entender, gente? Deus coloca para nós meios de entender justamente o que significa esse trecho bíblico. Agora, veja o seguinte, isso facilita também você compreender melhor ainda. E não intercessais o Espírito Santo, como o Espírito Santo é afetado pelo seu pecado. Como? Como fica quando você peca contra alguém, você já pecou contra Deus, já pensou nisso? Você maltratou seu filho, antes de maltratar ele, você já maltratou Deus. Porque seu filho foi o quê? Criado à imagem de Deus. E você está tratando ele como se fosse um vagabundo ali fora. A maneira que você conversa com ele. Agora veja Efésios 4:30. Novamente, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, não entristeçais. Despojamento novamente aqui. Agora, voltando, Paulo dá a você um incentivo poderoso para controlar a língua. A minha pergunta hoje, você está controlando ela ou ela está controlando você? Lembra o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio sobre a sua língua. Agora, veja o seguinte. 4:31, 32. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Então, isso o que é? Digam, o que é? Despojamento. Então, às vezes, eu faço uma leitura diante de um casal. E nessa leitura eu pergunto, você percebe despojamento aí? Percebo. Então, o que é? Longe de mim, toda ira, amargura, cólera, malícia. Agora veja, antes sejam um para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que nós temos aqui? Revestimento. Agora, voltando, veja novamente nossa apostila desse comportamento raivoso. Como tem sido o seu comportamento? Você é conhecido como uma pessoa mansa ou uma pessoa irada? Você é conhecido como uma pessoa paciente ou uma pessoa irritada? Então percebe, despista-se de comportamento raivoso, amargura, fúria. Agora veja Provérbios 29:11. O insanto expande toda a sua ira, mas o sábio, ao final, lhe reprime. Veja novamente, nós estamos vendo aqui justamente despojamento e revestimento.
Quando estou fazendo estudo bíblico, quando estou fazendo discipulado, eu fico destacando toda hora, justamente despojamentos e revestimentos. Porque a Bíblia, ela se torna prática. Porque você percebe, você tem que agir. Você tem que responder. Você tem que refletir. Você tem que avaliar sua atitude no momento quando você está fazendo leitura bíblica. Agora, voltando à palavra ira. Veja que Tiago, ele nos dá uma boa orientação aqui, muito boa. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Agora, eu gostei do jeito dele, né? Ele vai confrontar pessoal. E ele fala, meus amados irmãos. Então, ele está falando a verdade em amor. E às vezes eu falo para minha esposa, minha amada, querida esposa Nancy, eu tenho algo a dizer. Então ela já fica mole, né? Porque eu falei amada. Deu para entender? Agora, sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, falar e para se irar. Targio. Então percebe aqui, nós temos justamente o que? Despojamento. Sabendo isso aí? Novamente está na cara. Despojamento. Agora veja, aqui nós temos justamente o que é correto. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, cada vez que você fica irado, irritado, faltando paciência, você não está produzindo o quê? A justiça dele. Porque a justiça dele vem somente através do amor de Deus na sua vida, e daí você esteja então transmitindo graça para uma outra pessoa, seus filhos, seu cônjuge, a justiça de Deus. Eu mesmo não tenho justiça própria. A minha justiça vem de Deus, nem a minha, é dele. Agora, veja o seguinte, clamor, explosões verbais violentas. já está entendendo? Se não entende, vamos ampliar um pouco mais. De quem se queixa, protesta ou reclama. Agora, durante essa semana que passou, alguém já queixou uma vez? Alguém já reclamou de alguma coisa? Então você percebe como nós somos pecadores mesmo, mas nós podemos vencer o pecado, submetendo-se à pessoa de Deus. Veja outra aqui. Gritos tumultuosos. Você já gritou para seus filhos uma vez? Nunca, né? Só eu que fiz isso aí. Eu estou sendo transparente. Eu fazia isso aí. Mas Deus me confrontou. Então eu aprendi em não fazer aquilo mais para meus filhos. Agora veja outra. Calúnia. Calúnia significa meter-se inquieto, deixar passar o pecado em amor. Ou seja, acusações falsas que ferem a honra ou a reputação de uma pessoa. Ou mentira, invenção, embuste. Agora, aqui vem um trecho bíblico que a maioria não pratica. Veja esse trecho aqui. Acima de tudo, já parece importante. Quando alguém fala acima de tudo, está chamando a sua atenção, né? Acima de tudo. Porém, tende amor intensivo. Amor intensivo. Vocês sabem quem é o amor intensivo? A pessoa que está se dando sempre. Sempre está se dando. Intensivo mesmo. Agora veja o que ele fala aqui. Uns para com os outros, por amor, cobre justamente multidão de pecados. Às vezes, a minha esposa pisa na bola, eu não falo nada. Então, eu não preciso ser ofendido cada vez que ela me ofende. E às vezes ela me ofende e eu não fico ofendido. Porque eu cobri com amor. Porque eu percebo que é um ser humano. Eu percebo que ela também é pecadora. Então eu não cobro ela cada vez que ela faz algo que eu não gosto. Algo que ela fez que me ofendeu. Eu não levo a ofensa. Às vezes você é ofendido antes da pessoa abrir a boca. Não é isso mesmo?
Você que fica ofendido, a pessoa nem ofendeu ainda. Então, essa palavra aqui é bem pesada, mas ao mesmo tempo anima. Agora, veja outra aqui. Confrontar seu irmão particularmente em amor. Isso é que é importante. Não joga no ventilador. Eu aprendi isso essa semana, né? Não sei quantas vezes que eu pensei em jogar algo no ventilador. Se seu irmão pecar contra você, não joga no ventilador. Eu gostei, aquilo é interessante, né? Vá a só com ele, mostre-lhe o erro, e ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, o que você faz? Você fica somente com ele, você confronta ele biblicamente, você não é a confrontação, a Bíblia, ela que confronta. Eu faço uso dela. Lembra que eu falei para vocês na primeira noite, que Timóteo havia recebido uma orientação de Deus assim, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o quê? Ensinar, para repreender, para corrigir, para treinar, para que o homem de Deus seja o quê? Maduro, adequada em toda boa obra, apto mesmo. Agora, você mostra para ele seu erro biblicamente, porque a regra, não é sua regra, é a palavra. A palavra que pesa. Então, veja, mostre o erro. Se ele ouvir você, ganhou o quê? Seu irmão. Então, percebe, você precisa confrontar. Mas lembre-se, 4 regras, 4 ferramentas. Seja honesto, falando a verdade em amor. Seja atualizado, não deixe passar. Ataque o problema, não a pessoa. Age biblicamente, não reage de acordo com o seu pensamento. Agora aqui, veja outra aqui, malícia, incluindo vinganças. Agora, qualidade de maligno, maldade. Inclinação para o mal. Agora, aqui nós temos um trecho interessante. Eu aprendi algo desse trecho, muito importante, quando estava entre os Yanomamis. Eu vou explicar. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo, ou seja, todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui não é para eu retribuir nada de mal para outra pessoa que fez mal comigo. Aquela menina lá fez mal comigo, na maneira que ela me tratou. Mas eu não dei a mesma moeda de volta para ela. Eu dei uma moeda mais bonita, a palavra de Deus. Eu agi de acordo com a palavra. Mas eu não queria, mas eu tinha que tomar uma decisão. Eu quero ser atualizado, mas ao mesmo tempo, eu não quero para agora mesmo, porque eu sou meu, sabe, não estou gostando do jeito dela. Então eu tinha que tratar comigo primeiro, para eu poder depois tratar com ela. Agora, faço todo o possível para viver em paz com todos. Agora, mesmo que eu esteja agindo de uma forma correta, isso não significa que vai haver justamente reconciliação. Porque reconciliação são 2 pessoas que estão de acordo, ou seja, tem harmonia, unidade. E nem sempre o cônjuge quer estar unido com você. Nem sempre. Às vezes ela tem outros 500 na cabeça dela. Então você, da sua parte, faça todo o possível para você viver em paz com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Agora, minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu irmão, ou seja, seu inimigo, tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Então, veja bem, seu inimigo, o que você vai fazer com seu inimigo? Conforme a Escritura, dê para ele a comer.
Agora, eu acho interessante que Paulo, por sua vez, ele não falou do irmão, né? Ele falou do inimigo. Você sabe que às vezes o seu irmão é seu inimigo? Na sua cabeça, ele é seu inimigo. Não é isso mesmo? Às vezes, seu cônjuge é seu inimigo. A maneira que você está pensando sobre ela ou ele. Dele de comer. Dele de beber. Agora, essa última que eu acho interessante. Amontarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, eu sempre pensava, se você colocar brasa viva sobre a cabeça de alguém, vai queimar, não vai? Não é uma vingança, não é? Mas ele não está falando de vingança aqui. Porque a vingança é dele. Se eu colocar brasa viva sobre a cabeça de alguém, eu estou aplicando a vingança, não sou eu mesmo. Então, como eu aprendi? Eu estava lá entre os índios, e quando o índio Yanomami, quando a roça dele não está produzindo nada, então toda a aldeia vai embora nas selvas procurando algo para comer. Mas quando eles estão saindo da aldeia, eles levam tudo. Rede, tudo que eles têm, eles levam. E além disso, eles levam também brasa viva com eles. Porque quando terminar a viagem naquele dia, eles já têm algo para ter fogo. Está entendendo bem? Então, os índios estão andando e as mulheres têm justamente uma brasa viva que ela está carregando assim. E você pode ver a fumaça. E de vez em quando você percebe que ela está fazendo assim, para manter a brasa viva. Agora, você sabe, mas o que isso tem a ver com esse trecho bíblico? Eu vou explicar. Para o Yanomami, a coisa mais importante para Yanomami lá no Amazonas é brasa viva. Sabe por quê? Fornece calor durante a noite. Fornece proteção contra animais. Fornece luz para eles. Fornece um local para preparar a refeição. Então você percebe que a brasa viva para eles é extremamente importante. Hoje à noite estou utilizando o PowerPoint. O PowerPoint não funciona sem a força ali. Aquela força ali é importante quanto a minha palestra hoje à noite. Eu estou utilizando o PowerPoint, eu estou utilizando justamente o computador, projetor, mas sem energia, sem força, apaga tudo. E sem força, apaga a luz aqui, eu fico no escuro. E você também. Então você percebe que a luz para nós é importante, não é importante? Para o índio Yanomami, que é importante para ele é a brasa. Para ele, a brasa dele vale tanto como a energia que está saindo de lá para o projetor. Agora vamos voltar para esse trecho bíblico. Se seu vizinho naquele tempo, vamos voltar naquele tempo quando foi escrito isso aí. Paulo está citando o que foi escrito lá em Provérbios. Salomão já havia escrito sobre isso aqui. E Paulo, por sua vez, ele escreveu novamente o que foi escrito. Então vamos voltar para a cultura de Salomão e a cultura de Paulo. Naquele tempo, eles não tinham tomada, não tinha cabo, não tinha força elétrica, não tinha lâmpada, mas ele tinha o quê? Brasa. Agora veja o contexto aqui. Se seu inimigo precisa de algo de comer, que você deve dar? Comida, não é isso mesmo? É ou não é? Diga-me. É ou não é? Concorda comigo? Concorda com Deus? Oh, vocês são fracos. Agora veja bem. Se seu inimigo precisar de algo para comer, você é para dar para ele. Se ele precisa de água, o que você vai dar para ele? Água. Se ele precisa de brasa, o que você vai dar para ele? Agora, você sabe por que ele fala sobre a cabeça? Naquela cultura, naquele tempo, eles colocaram um pano aqui na cabeça. Desse jeito. E uma recipiente em cima. E apagou o fogo deles, então a mulher vai para seu vizinho assim. Apagou o fogo na minha casa. Espera aí. Eu vou dar para você
bastante brasa. E aí ela volta para sua casa animada, porque foi dado brasa para ela colocar fogo novamente na casa dela. Isso que isso significa. Então percebe, Deus facilita a nossa compreensão utilizando a natureza para ensinar a gente alguma coisa, né? Comida, bebida e também brasa viva. Muito bem, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem, dando bastante brasa. Agora, revista-se de quê? De amor. Verso 32. Agora veja Efésios 4:2. Andai em amor. A gente não começou com esse trecho bíblico hoje? Andai em amor, como também Cristo nos amou, exemplo, e se entregou a si mesmo por nós. Ele se sacrificou como aroma suave diante de Deus. Ou seja, revestimento. E revestimento que é andar, ou seja, andai em amor. Então, vocês notem como nós estamos utilizando a energia saindo da parede, chegando aqui no projetor, chegando aqui no computador, para jogar lá o ensinamento para você. Porque você aprende mais através do seu olhar do que através do seu ouvido, sabia? Você vai lembrar mais aquilo que eu falei só olhando lá. Porque aquilo faz com que a sua atenção fique preso lá. Por isso eu fico mexendo com aquilo de vez em para chamar a sua atenção, né? Agora veja aqui. Sejam amáveis uns com os outros. Agora, tenha coração sensível. Agora essa irmã aqui, fica em pé. Vem cá. Vem cá. Essa irmã aqui foi, se me engano, foi há 2 noites passadas, ela perguntou a gente, o que você gosta de comer? E ela falou de lasanha para mim, né? E ela falou, você quer lasanha de presunto ou frango? O que eu falei para você? Frango. E ela foi sensível. Quando eu fui na casa dela hoje, sabe o que ela me deu? Lasanha com frango. E ela falou para mim hoje que é a primeira vez que ela havia feito lasanha com frango. Mas saiu bem, não saiu? Eu peguei 2 vezes. E eu falei para ela, para você, você não me falou sobre lasanha na sua casa? Você falou, né? Converse com ela. Ela vai ensinar você coisa boa, viu? Então, por que eu fiz aquilo? Ela é sensível. Ela queria dar o melhor para mim. Ela deu a escolha para a gente. E ela estava pensando presunto, mas ela pensou, será que ele talvez frango também? Não sei o quê. Eu falei frango. Mas eu pensei que ela tinha costume de frango. A primeira vez que ela fez de frango hoje. E até ele gostou. O marido gostou. Ele pegou 2 vezes lá. Ele gostou também. Eu acho que ele vai pedir novamente lasanha com frango. Muito bem. Seja sensível. Alegrai-vos com os que alegram. Isso é uma pessoa sensível. Mas ao mesmo tempo nós devemos entender o seguinte: chorai com os que choram. O pastor ontem, ele pediu uma oração sobre uma irmã da igreja, não foi? E nós devemos chorar com ela. Porque ela está passando dificuldades. Perdeu a mãe. E a irmã foi antes ontem. É pesado. Então nós devemos chorar com ela. E quando nasce uma criança assim, alegria, puxa vida, mas quem pensa nesse cara tão bonito é ele, né? Ele está olhando para mim, é muito bonito ele, dá um sorriso para a gente. Alegria, né? Seja, agora eu não vou fazer porque não quero acordar ele, né? Muito bem. Agora, perdoe uns aos outros. Lembra que eu falei para vocês ontem que eu ia tratar o assunto de perdão e ira? Então vamos tratar hoje à noite o restante sobre perdão. Amanhã eu vou entrar da parte de ira. Agora veja o seguinte, tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o, mas como?
aos sós. Você vai com ele sozinho. Lembra que nós havíamos abordado o trecho bíblico Mateus 18:15. Ele ofendeu você, ele pecou contra você. Não joga no ventilador. Vai conversar com ele. E veja bem, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Tá? Houve uma confrontação bíblica, você levou a Bíblia, você conversou com a pessoa e ela arrependeu-se. Então é para você perdoar. Mas o que acontece, às vezes você não está a fim de perdoar. Não é isso mesmo? Alguém já ofendeu você, você tem desejo de perdoar já de cara? Irmãos, eu não sou assim não. Alguém me ofende, eu não quero perdoar. Mas sendo que Deus habita em mim, eu posso fazer uma escolha. E o amor dele domina. Mas eu preciso me submeter a ele para o amor dele dominar na minha vida. Agora veja, isto é conceder perdão para a pessoa. Agora lembra que Jesus estava lá na cruz e ele falou assim para todo mundo: Deus, perdoa-lhes. Ele perdoou de coração. Mas ele não concedeu perdão, porque não houve arrependimento. Mas quando ele olhou para aquele ladrão lá, aquele ladrão arrependeu-se do seu pecado. E Jesus concedeu perdão para ele. Agora a pergunta é hoje, você tem na sua cabeça alguém que você nunca perdoou, que pediu perdão, mas você não perdoou? Nós devemos entender que nós somos obrigados de conceder perdão para quem que pede perdão. Alguém que arrependeu-se. Agora, se não arrependeu-se, você vai perdoar de coração. Você vai ter a atitude de perdão para com a pessoa. Se não, você vai ter na sua vida uma amargura contra aquela pessoa. Agora veja que perdoe uns aos outros. Perdoar é uma arte perdida na nossa sociedade hoje. Eu acho que eu deveria ter colocado em nossa igreja hoje. É fácil julgar para a sociedade, né? Mas até dentro da igreja, uma arte que não está sendo praticada como Deus deseja que seja praticado. Pessoas vão pecar contra nós. Nós sabemos isso, nós somos pecadores. Eu vou fazer uma pergunta hoje à noite. Alguém aqui já pecou contra alguém? Ninguém, só eu. Já pecou contra alguém? Já pecou contra alguém? Já. Você já pecou contra alguém? Muitas vezes, né? Você tem cabelo branco, né? Você pecou mais do que a gente, porque você é mais velho do que eu, né? Não, você é mais madura. Então, irmãos, o que eu estou dizendo? Cada um de nós tem ofendido alguém. Cada um de nós temos pecado contra alguém. Então, nós esperamos, isso acontece. Por quê? Porque nós somos pecadores. Mas sendo pecador, eu preciso me submeter a Deus, submetendo a Ele. Sabe o que acontece? Perdão. E o perdão meu vem dele. Não vem de mim, vem dele. O amor dele não vem de mim, vem dele. Eu sou simplesmente canudo. Eu sou canudo que eu estou passando para outra pessoa justamente o que foi passado para mim. Eu sou canudo, instrumento, eu sou copo. Eu estou passando algo de valor para outra pessoa, perdoando ela porque Deus me perdoou. Agora, notem, nenhum crente tem o direito de não perdoar seu irmão. Se você não perdoar, você não ama Deus. Quem que não perdoa, não tem direito de dizer que eu amo a Deus. Porque a Bíblia fala que você deve amar seu irmão. Jesus nos amou de tal maneira que Ele fosse nos o quê? Perdoar do nosso pecado. Agora a minha pergunta, alguém aqui mereceu o perdão dele? Alguém que mereceu? Eu mereci. Eu falei para ele, olha, está vendo como eu sou bonzinho aqui? É bom marido, bom pai. E eu não puxo o braço para minha sardinha não, Jesus. Então, deve-me perdão.
É sua obrigação me perdoar, porque eu sou bonzinho. Não foi assim, não. Então, percebe, o fato que Deus me perdoou, como eu sou, quem sou eu para não perdoar meu próximo? Quem sou eu para não perdoar meu cônjuge? Quem sou eu para não perdoar meus pais? Quem sou eu para não perdoar meu filho? Quem sou eu para não perdoar meu irmão na igreja? Quem sou eu para não perdoar o pastor da igreja? Agora, todo mundo sabe que o pastor é perfeito. Mas, às vezes, você está saindo da igreja, voltando para casa, e você está conversando sobre quem? O pastor. O pastor não deveria ter feito aquilo que ele fez. Ele não sabe quantas pessoas que ele ofendeu. Ele não me ofendeu, mas ele ofendeu outras pessoas. Então você não ama ele quando você fala daquele jeito. Deu para entender? Nós devemos perdoar. Agora veja bem. 18, 21, 22. Então Pedro, agora percebe o Pedro, né? Ele é uma cara que olha ele pisar na bola muito, né? Veja que ele fala assim. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? Quantas vezes? Eu sei. Até 7 vezes, Senhor. Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas Pedro, até 70 vezes 7. Será que ele está falando 490 vezes? Não. Ele está falando o seguinte, ele estava falando que 7 vezes não, e ele está dizendo 70 vezes 7, isso significa sem limite. Perdoa a pessoa sem limite. Vocês sabem que nós somos pessoas que têm limite, né? Você não tem limite? Eu tenho limite. Você já pediu perdão, não sei, olha, estou enjoado, não vou perdoar você nunca mais. Mas Deus falou 70 vezes 7. Mas ele não falou 490. Porque o Pedro pensou 7 vezes, porque você, eu ouvi que você falou 7 vezes, agora você está 70. É impossível isso aí, Jesus. Eu preciso mais fé. Mas perdão não tem nada a ver com fé. Perdão tem tudo a ver com obedecer à pessoa de Deus. Agora veja, perdão é concedido. Ou seja, no sentido. Não tem nada a ver com seu sentimento. Perdoar a promessa que não levantar a questão novamente contra o ofensor diante de outros ou de si mesmo. Ou seja, dos seus pecados, iniquidades, Jesus fala, né? Deus fala, não me lembrará mais o quê? O seu pecado. Agora, ele é nosso exemplo, não é? É ou não é? Só 3. Ele é ou não é? Sim. Ok, ele é nosso exemplo. Então, se ele não lembra mais, por que você lembra? Agora, a palavra lembrar não significa esquecer. Deu para entender? A palavra não lembrar não significa esquecer. Será que Deus esqueceu o que Davi fez quando ele cometeu adultério? Será que Deus esqueceu? Não, porque até foi registrado, né? E além disso, Deus é onisciente, não é? Ele não esquece nada. Mas ele não joga na cara da pessoa novamente o que foi perdoado. E quantas vezes que você havia falado com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, dizendo, olha, você está fazendo isso de novo. Eu sou enjoado de perdoar você. Não tem mais perdão para você porque você sempre faz desse jeito. Se Deus tivesse falado conosco desse jeito, ninguém aqui seria salvo. Não é isso mesmo? Então nós devemos agir como ele agiu. Agora, mais uma, depois nós vamos ter 3 perguntas. O que fazer se a pessoa não procurar seu perdão? O que eu devo fazer? Eu deixo isso para amanhã. Deu para entender? Eu deixei água onde? Na boca. Para você voltar amanhã com aquele vapor, com aquele desejo, eu quero aprender mais.